Aula 19. Segundo Crônicas. O livro de 2 Crônicas é abrangente e narra diversas histórias. Porém, essas histórias são abreviadas e citadas apenas para se chegar ao fim que o autor desejava, ou seja, apresentar, sob uma perspectiva mais profunda, os reis e reinos do sul, com um destaque especial sobre o reinado de Salomão e a construção da Casa do Senhor. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor. No original hebraico, o primeiro e segundo livro das Crônicas formam uma narrativa contínua. Segundo Crônicas. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Segundo Crônicas, retrata o valor do culto e da obediência às ordenanças divinas. O livro das Crônicas insiste nas bênçãos recebidas por aqueles que vivem uma vida religiosa autêntica. Por isso, sua mensagem dá-se em forma de encorajamento e exortação a um povo que sofria de um trauma exílico, que lhe roubou sua identidade como nação. Segundo Crônicas existe como um firme testamento, no sentido de que Deus permanece fiel às suas promessas, afirmando livrar os que nele confiam. Reis é um livro político e régio, Crônicas, eclesiástico e sacerdotal. À luz dessas verdades, livros como Crônicas se revestem de um novo sentido e poder. O livro das Crônicas reapresenta a história narrada em Samuel e Reis, mas com uma perspectiva ainda mais profunda e religiosa. Israel estivera sob a monarquia persa, cujo rei era estrangeiro e pagão. Nada sabia do Deus de Israel. Quanto mais os dias se passavam, tanto mais se sentiam os judeus convencidos de que a promessa soberana davídica se prendia mais ao reino espiritual do que o secular. O livro das Crônicas insiste nas bênçãos recebidas por aqueles que vivem uma vida religiosa autêntica. Por isso, sua mensagem dá-se em forma de encorajamento e exortação. A nação necessitava de reconstruir-se sobre sólidos alicerces espirituais, visto que o longo cativeiro havia causado uma séria enfermidade espiritual. Daí que se escrevesse o livro das Crônicas. Não se trata de uma hábil casta sacerdotal que desejasse impor suas ideias contra os profetas. Os que haviam regressado do cativeiro deviam compreender sua própria relação com o povo de Deus e com o Deus de Israel e suas ordenanças.
Segundo Crônicas, existe como um firme testamento, no sentido de que Deus permanece fiel às suas promessas, afirmando livrar os que nele confiam. Segundo Crônicas. Data: Esse livro abrange o período que vai do começo do reinado de Salomão, em cerca de 1015 a.C., até o final do exílio, em cerca de 536 a.C., e foi escrito por volta de 470 a.C., após o decreto do rei Ciro. Ainda hoje, tem surgido curiosidades abrangendo a exata data do livro, e também aqueles que sugerem uma data um pouco mais próxima dos acontecimentos que o livro aborda. No entanto, permanece mais confiante e coerente os que apontam para a data descrita nesse estudo, ou seja, por volta de 470 anos antes de Cristo. Crônicas é um livro eclesiástico e sacerdotal. Segundo Crônicas. Autor. Sobre o autor do livro de Segundo Crônicas, tradicionalmente pensa-se ter sido Esdras. Porém, um sacerdote ou um levita desconhecido pode muito bem ser o autor do livro. Durante o primeiro e segundo século da era cristã, alguns antigos cristãos criam que o livro era obra de Jeremias. No entanto, tal crença não sobreviveu até o terceiro século, quando alguns antigos teólogos sugeriram o nome de Esdras. Embora a tradição judaica afirma ser o livro obra de Esdras, entre os judeus também existem dúvidas. O livro das Crônicas reapresenta a história narrada em Samuel e Reis, mas com uma perspectiva ainda mais profunda e religiosa. Jesus Cristo revelado em Segundo Crônicas. A exemplo do livro de 1 Crônicas, Jesus Cristo se apresenta em 2 Crônicas como a rocha, terreno, onde a igreja deve ser erigida. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. O conteúdo de 2 Crônicas apresenta parte da história de Israel, sob uma perspectiva religiosa. Tema principal: O tema de 2 Crônicas não foge à regra de 1 Crônicas. Antes,
toma também o seu tema, relembrando encorajamento e exortação provenientes da herança espiritual de Judá, pelo fato de Crônicas destacar apenas o Reino do Sul, Judá. Tradicionalmente, pensa-se ter sido Esdras, o autor do livro das Crônicas. Porém, um sacerdote ou um levita desconhecido pode muito bem ser o autor. Segundo Crônicas. Palavra-chave. A palavra-chave é Jerusalém. Assim, Salomão veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. A exemplo do livro de 1 Crônicas, Jesus Cristo se apresenta em 2 Crônicas como a rocha, terreno onde a igreja deve ser erigida. Segundo Crônicas. Divisão.